Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro Ventinho aqui na área. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma comparação entre veículos a combustão e veículos elétricos. Entender basicamente o que é que move um pouco o mercado automotivo, o que é esperado para o futuro e principalmente uma comparação um pouco simples em relação aos principais pontos que são os pontos de decisão quando um usuário vai comprar um desses veículos, né? O que esperar então de agora em diante para essas decisões atuais e para as decisões futuras. Para aquele que ainda não me segue, aqui nesse canal nós sempre temos conteúdos aqui envolvendo o universo automotivo, seja desde o funcionamento de motores até o tema de biocombustíveis. Portanto, qualquer dúvida, qualquer comentário que tenham, deixe aqui que eu vou ter o maior prazer em respondê-los, tá certo? Bom, a gente já sabe que os motores de combustão interna basicamente são motores que utilizam combustível como a sua fonte de energia. Então, a grande ideia é transformar a energia química presente nos combustíveis em trabalho. Trabalho esse que vai ser direcionado para as rodas, para que então o veículo ele consiga trafegar e consiga transitar. Os dois principais motores de combustão interna que nós conhecemos são os motores ciclo-Otto, aqueles que têm a combustão através de centelha, através de uma bobina, e o motor ciclo diesel, aquele que tem a combustão por compressão. Você comprime o ar, você injeta o combustível e quando o combustível encontra esse ar sobre alta temperatura e alta pressão, a gente tem o fenômeno da combustão. Basicamente, no motor elétrico, o que você tem é a substituição de dois principais componentes. Você substitui o tanque de combustível por uma bateria de alta tensão e você substitui o motor de combustão interna por um motor elétrico. Portanto, a bateria de alta tensão vai fornecer a corrente necessária para que o motor elétrico entre em funcionamento, fazendo com que as rodas então se movam desse veículo e esse veículo ele consiga trafegar, tá certo? Apesar de pensar que o veículo elétrico é um veículo moderno, ele foi inventado há muitos anos. Existem dados aí que desde 1830, 1840 o veículo elétrico ele já era utilizado, principalmente para charretes, tá? Porque naquela época os motores de combustão interna eles tinham um problema muito difícil de ser resolvido, que era a partida dos automóveis. Você não conseguia ter o motor de partida. Então, quando você não tinha um motor de partida, você precisava fazer com que o carro ele funcionasse através de uma manivela. Isso era muito ruim. Sem falar que o combustível também ele trazia um cheiro muito forte. Portanto, o carro elétrico se popularizou nesses anos e depois de muito tempo, com a chegada do combustível e o descobrimento de poços de petróleo lá nos Estados Unidos, foi que o veículo a combustão voltou a se popularizar e ser o principal veículo, principalmente através aí do modelo Ford T, que foi mundialmente conhecido. No universo brasileiro, os veículos elétricos eles estão cada vez mais tomando um espaço que antes era destinado apenas a veículos a combustão. Então, por exemplo, segundo os dados aí da BVE, é provável que aproximadamente 10% da participação do mercado de automóveis seja destinado aí a veículos eletrificados, são os veículos elétricos e os veículos híbridos, tá? Então, nós entendemos que essa é uma realidade que ela está chegando, porém, ainda existem diversos tipos de usuários que têm um receio em adquirir esse veículo. Principalmente esse tipo de receio se dá por quê? Por conta do preço desses automóveis. O usuário brasileiro, ele é um tipo de usuário que basicamente ele se preocupa muito com a questão do consumo. Nessa questão de consumo, o veículo elétrico ele dá uma surra no veículo a combustão. Por quê? Porque se a gente for observar um veículo elétrico, e aí eu estou comparando aqui dois veículos iguais, né? Então eu peguei informações aqui de dois Renault Kwids, um Kwid elétrico e um Kwid a combustão, ambos do mesmo ano, 2023, para poder a gente ter esse parâmetro de referência. O elétrico custando, segundo a Renault, 99.900, é aproximadamente 100 mil reais, enquanto o a combustão está custando aproximadamente 72 mil reais. Portanto, trazendo também dados que refletem o preço do combustível, a gente tem que o combustível líquido, gasolina, ele aproximadamente custa no ano de 2025 R$ 6,19, enquanto que no estado da Bahia, o preço do quilowatt-hora custa apenas 82 centavos. Portanto, observe, quando eu faço a recarga completa do Renault Kwid elétrico, eu estou gastando aproximadamente R$ 22 e eu tenho uma autonomia, segundo o fabricante, de 180 km.
Quando eu faço as mesmas contas para o veículo a combustão, para eu encher totalmente o tanque desse automóvel, eu gastaria R$ 235 reais e eu teria uma autonomia de 555 quilômetros. Perceba quanto é mais vantajoso você utilizar um carro elétrico, porque com menos de R$ 30 reais você tem 180 quilômetros aí de autonomia. Porém, existem outros pontos que também precisam ser levados em consideração. E que pontos são esses? Né? Geralmente, nós brasileiros, nós compramos veículos pensando em ficar com esse veículo entre um intervalo de tempo de 3 a 6 anos. Após esse período, nós pensamos em substituir esse veículo por um mais novo, seja por questão de manutenção, seja questão de preferência, de segurança e por aí vai. O fato é que existe, então, os dados da tabela FIPE que nos trazem a desvalorização média que aquele veículo ele enfrenta. Os veículos elétricos, exatamente esses que eu mostrei agora há pouco, eles foram comparados aqui para a gente entender que o veículo elétrico tem uma desvalorização muito maior nesse intervalo de tempo, ou seja, um veículo 2023, tomando como referência novembro de 2025, quase que 3 anos, de 35%, enquanto que o veículo a combustão teve uma redução, né, teve uma desvalorização de apenas 26%. Através desse ponto, é importante a gente entender que não podemos mirar apenas na questão do consumo. Outras informações, elas também precisam ser levadas em consideração, principalmente no momento de adquirir esse veículo. E qual é hoje o principal fator que inibe um pouco as pessoas a realizar a aquisição de veículos elétricos? Bom, eu poderia citar 2 fatores. O primeiro fator é o medo da gente ficar na mão com esse carro. O que é que isso quer dizer? Existe um estudo que avalia o comportamento dos usuários. E a maioria dos usuários, quando perguntados referente a um veículo elétrico, respondeu que o maior medo é de não encontrar um posto de recarga e precisar do veículo e não ter o veículo à sua disponibilidade, à sua disposição. Por quê? Porque esse veículo está com a bateria descarregada, porque não existe, de alguma forma, algo que possa ser utilizado para recarregar esse carro de forma rápida. Então, esse receio que as pessoas possuem, né, que usuários dessa pesquisa relataram, passa a ser um fator muito importante que impede um pouco o crescimento dos veículos elétricos. Um outro ponto também muito importante é o quê? É a vida útil da bateria. A bateria de um carro, ela basicamente é como a bateria de um celular ou de um notebook. Com o passar do tempo, essa bateria ela vai descarregando, você volta a carregar para você ter a carga completa, mas você percebe que antigamente, quando você comprou, a bateria durava muito tempo e agora, depois de um tempo, essa bateria vai durando cada vez menos. Por quê? Porque a bateria ela é medida através do seu ciclo de vida pelo índice de descarga, ou seja, quanto mais vezes a bateria é descarregada e carregada, vai se concluindo um ciclo de vida e depois de milhares de ciclos de vida, essa bateria começa a perder o seu desempenho. Isso é normal, isso é natural. O grande problema aí é que, uma vez que você, depois do que os estudos mostram, 120 mil quilômetros rodados, você precise substituir a bateria, o custo para você poder fazer a substituição, muitas das vezes, representa metade do veículo. Então, a pessoa que tem um carro 0 quilômetros elétrico, quando ela vende para o primeiro comprador, ou esse primeiro comprador ele já começa a ter um pequeno problema na mão, porque se a gente imaginar que o primeiro dono ficou 5 anos e vendeu para o segundo dono, esse segundo dono, no momento que ele precisar revender esse veículo, após mais 5 anos, 10 anos do início desse carro, essa bateria ela já vai começar a apresentar alguns problemas, tá? Apesar de que muitas das pessoas hoje já começam a seguir um pouco de uma cartilha, que é você não descarregar completamente, não carregar 100% a bateria, você tentar não fazer sempre cargas rápidas, ainda assim, as baterias elas apresentam esse nível de desgaste. E isso é um fator muito importante e que no futuro ele vai precisar ser revisto. Para as próximas gerações dos carros elétricos, é provável que nós tenhamos aí baterias melhores. Como vocês podem ver aqui ao redor, eu trouxe várias informações de diversas fontes, desde fontes que são fontes ligadas à indústria ou fontes ligadas à pesquisa, pesquisadores. E uma das principais apostas aí para a indústria automotiva são as baterias de estado sólido. As principais diferenças entre uma bateria de estado sólido e uma bateria de lítio é que o eletrodo e o cátodo, né, ou seja, o cátodo e o ânodo das baterias, ele segue sendo o mesmo. A grande diferença é que o eletrólito, ele muda. Nas baterias convencionais, esse eletrólito, muitas das vezes, ele é eletrólito líquido.
pois as baterias de estado sólido vão substituir os eletrólitos líquidos por eletrólitos que sejam sólidos, como o próprio nome sugere, bateria de estado sólido. Portanto, quando é realizada essa substituição, acontecem duas coisas muito interessantes. A primeira, você passa a ter a autonomia dessa bateria muito maior, porque quando você utiliza esses metais que são metais preciosos e utilizando esses materiais preciosos nesse estado sólido do eletrólito, você garante que a densidade energética das baterias ela seja muito maior, fazendo com que, como vocês estão vendo nesse gráfico aqui, com que você pode encontrar as baterias de estado sólido apresentando 2 ou até 3 vezes mais autonomia do que as próprias baterias de estado líquido. O grande problema é que essas baterias, nos dias de hoje, elas ainda são muito caras. E por elas serem muito caras, isso torna um pouco inviável a sua aplicação em veículos de entrada. Então, nós primeiro começaremos a ver essas baterias aplicadas a veículos mais caros, para que depois essas baterias cheguem, então, aos veículos, por exemplo, como um Kwid elétrico, que já é um veículo elétrico de entrada para que os usuários brasileiros eles possam comprar. Mas, Pedro, e os veículos a combustão? Será que eles não têm jeito? Bom, os veículos a combustão e todos os veículos ou todos os motores, existe uma medição de rendimento ou de eficiência. Estima-se que a eficiência dos motores, seja ciclo Otto ou ciclo diesel, ela gira em torno de 35%. Ciclo Otto é um pouquinho menos, a gente tem aí um rendimento que varia na faixa de 26% até 28%, 29%, enquanto o ciclo diesel varia aí na faixa entre 30% a 35%. Quando a gente passa para um ciclo teórico, o ciclo de Carnot, que consideraria que o veículo não tem nenhum tipo de perda, que perda é essa, né? Quando o motor funciona, ele gera atrito, ele gera temperatura, ele gera zoada, barulho, e tudo isso, basicamente, é a energia do combustível que está sendo perdida. A ideia é que você transfira 100% da energia do combustível indo para as rodas. Mas isso não é possível nos dias de hoje. Então, esse conceito do teorema de Carnot diz que o aproveitamento máximo de um motor por calor, ou seja, de um motor a combustão, é de 45%. Então a gente ainda está um pouco longe disso daí. Porém, novas tecnologias cada vez mais vão sendo desenvolvidas a ponto de você conseguir melhorar esse rendimento. Por exemplo, as turbinas, os turbos compressores são basicamente muito utilizados nos motores e eles conseguem melhorar e muito a eficiência de diversos equipamentos, de diversos motores de combustão interna. Então, no futuro, é normal que a gente continue vendo algum tipo de tecnologia sendo aplicado, principalmente para melhorar o rendimento frente aí à saída dos gases, ou seja, os gases de escapamento são sim um ponto de atenção para a melhora do rendimento dos motores e principalmente a fase de bombeamento, que é quando o motor faz a fase de compressão, tá certo? E aí, em breve, a gente pode ter motores a combustão cada vez mais eficientes e combustíveis líquidos que podem ser cada vez mais baratos, gerando assim um mix, né, para o mercado brasileiro, onde você vai poder ter um posto de combustível com diversos tipos aí de combustíveis, a eletricidade para veículo elétrico, o hidrogênio para veículo a hidrogênio, a gasolina, o etanol, outros combustíveis novos para os motores de combustão interna, tá certo? Espero que tenham gostado. Bom, é isso aí, pessoal. Nos vemos numa próxima. Valeu!